Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Voltamos aqui ao canal do Vinícius Me Ajuda, né? Dando prosseguimento às aulas de anatomia humana. Passei um tempinho sem postar, mas agora vai ser direto, sem pausas. E vamos dar prosseguimento à nossa aula de número 3, que é as aulas referentes sobre os planos do corpo humano. Então, devemos saber que o corpo humano possui diversos planos, e esses planos nos permitem nos orientar no espaço corporal e assim identificar onde cada estrutura está relacionada ou correlacionada, e assim saberemos com exatidão onde cada estrutura está presente e relacionada com outra estrutura em termos de comparação. Para isso, o corpo humano ele tem alguns planos e vou apresentá-los para vocês. Então, no plano sagital, é um plano vertical em que divide o corpo em lados direito e lado esquerdo. Ou seja, é uma linha imaginária que vai traçar, ou melhor, representar e dividir o corpo humano ao meio, exatamente ao meio. Então, suponhamos que o corpo humano aqui, e essa linha mediana vai estar aqui, vai dividir em lado direito e lado esquerdo. É isso que o plano sagital faz. E para isso, temos algumas subdivisões desse plano sagital, que é o plano mediano e o plano parasagital. Ambos os planos dividem o corpo humano lado direito e lado esquerdo. A diferença é que o plano mediano passa exatamente ao meio e vai dividir metades iguais do lado direito e lado esquerdo. Já o parasagital vai dividir em lados desiguais direito e esquerdo, ou seja, essa primeira linha aqui que eu desenhei seria o plano mediano e o plano parasagital. Vou botar de outra cor aqui para melhor identificar. Então, a linha vermelha seria um plano mediano. Essa linha aqui azulada seria um plano parasagital, podendo ser ambos os lados. Está dividindo o corpo humano entre lado direito e lado esquerdo, mas com lados igual. E o plano mediano ele será exatamente igual. Dando prosseguimento aqui aos planos, né? Temos o próximo, que é o plano frontal ou coronal, o qual aqui divide o corpo em porções anterior e posterior. Também nomenclatura de anterior ventral e posterior paradorsal. E mostrando aqui a vocês, é como se fosse pegasse o corpo humano e dividir também ao meio. Só que essa divisão agora será em anterior, ou seja, tudo que está à frente, ou posterior, tudo que está atrás dessa linha do plano frontal. Tudo que tiver à frente é anterior, tudo que tiver atrás é posterior. Bem simples aqui, bem fácil. Já o plano transversal ou plano horizontal divide o corpo ou qualquer uma de suas partes em porção superior e inferior. Ou seja, dividirá o corpo humano exatamente ao meio, só que nesse plano aqui, a gente, ó, plano transversal. Ou seja, qualquer lugar do corpo você pode traçar essa linha, e o que tiver essa linha referente ao plano transversal, o que tiver acima dela será a região superior, e o que tiver abaixo dela será um plano inferior. Então temos aqui os três principais planos do corpo humano: o plano sagital, plano frontal ou coronal e o plano transversal
ou plano horizontal. Então são os três principais planos ou variações de espaço do corpo humano. Então atente a isso, porque vem muitas questões referentes a isso aí em concurso, introdução à anatomia. Então é bastante importante. Dando prosseguimento, né, temos as posições do corpo humano. Temos a posição anatômica, que foi explicada aí. Tem um vídeo explicando isso aí sobre a posição anatômica. Posição clássica, relembrando, né? Corpo estendido, membros totalmente estendidos, olhar fixo para o horizonte, pés voltados para frente. Temos a posição sentada, que é o óbvio, né? Que é o quadril e joelho em flexão, ou seja, toda vez que eu falar que o oponente está em flexão, significa que a articulação diminuiu o ângulo, ou seja, ela está fechando. Então, para sentar, você tem que o quadril e o joelho tem que flexionar. Se você não conseguir flexionar, você não vai conseguir sentar de jeito nenhum. Então, isso aqui é uma posição biomecânica. Então, isso aí o pessoal da fisioterapia, educação física, tudo isso aí vai estar depois mais a fundo a parte da biomecânica. Decúbito ventral, isso aqui pode ser uma nova nomenclatura aí para alguns, isso aí. A posição de decúbito significa deitado. E temos três variações, né? Decúbito ventral, dorsal e lateral. Temos aqui a posição para ventral, posição de pronação, para dorsal, posição de supinação, e a lateral é a parte lateral do dorso do corpo que vai estar deitado. E temos aqui no popular, que é o decúbito ventral, é a barriga para baixo, né? E decúbito dorsal, a barriga para cima no popular. E uma dica que eu dou a vocês, quando vocês pegarem esse texto aqui, principalmente o pessoal da enfermagem, que usa muitos termos técnicos, o pessoal da medicina, toda vez, posição está em qual posição? Foi contrato, tem que fazer variação para prevenir esse cara. Então, tem que relatar lá na evolução, né, da enfermagem. Então, o paciente está em decúbito ventral, ou seja, ele está deitado. E a dica que eu dou, quando você vê a palavra ventral, significa a parte dele, o ventre, ou seja, a barriga, está em contato com o colchão, a maca, seja lá o que for. Já caso seja dorsal, quer dizer que o dorso ou as costas que está em contato com o colchão ou a maca. Então, uma dica que eu dou para vocês. Acompanhe a palavra aqui, a terminação, e aí vocês vão saber qual parte do corpo humano está em contato com o utensílio de acamamento, maca, colchão, ortopédico, seja lá o que for. E decúbito lateral, né? A dica que eu dou, o famoso de ladinho. A pessoa está deitada de ladinho. Então, essa é a dica para vocês. E, claro. Tranquilo, tranquilo. Seguiremos aqui. E aqui alguns termos de movimento, que vai ser bastante importante para o pessoal da biomecânica, fisiologia do exercício, educação física, fisioterapia. Tem que saber todos os termos de movimento aí, são bem importantes. Que é a base do movimento que vocês vão conduzir seus pacientes para a conduta terapêutica. Então temos a primeira aqui, que é a flexão, ou seja, uma curvatura ou diminuição do ângulo entre ossos ou partes do corpo, ou seja, esse conjunto aqui, ângulo entre ossos, nada mais é nada menos que as famosas articulações, que será o nosso próximo sistema que iremos estudar. Então, a sequência de articulações,
depois ossos do corpo, ou vice-versa, tanto faz. A ordem não altera muita coisa, não. Eu prefiro que seja sistema ósseo primeiro que articulações, mas aí vocês vão dizer comentário que prefere primeiro, articulações ou ossos. Então, voltando aqui, flexão, ou seja, quando ocorre uma diminuição do ângulo entre si, ó, vou desenhar aqui a grosso modo um cotovelo, né? Articulação do cotovelo aqui, húmero, rádio e una. Quando você flexiona o antebraço aqui, ou seja, traz para cá, aquele movimento clássico lá da academia, né, do bíceps, o pessoal quer ficar com o bíceps, verão vem aí. Então, toda vez que o movimento diminui o ângulo, é chamado flexão. Já se for o contrário, ou seja, daqui para cá, aí você está realizando o movimento contrário, que é a extensão, ou seja, endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou parte do corpo, ou seja, tá, as articulações. Beleza, gente? Então, relembrando, flexão você diminui o ângulo e extensão você aumenta. Tranquilo? Seguiremos aqui aos próximos movimentos, né? Temos mais alguns. A adução, ou seja, o movimento na direção do plano medial ou plano coronal, ou seja, é um movimento que você vai trazer sua articulação para o centro. Ou seja, quando você traz alguma coisa de volta à sua linha média, isso aqui você quer dizer que você está fechando. Ou seja, você está fechando o ângulo, não está diminuindo. Por exemplo, que eu tenho aqui, desenhar aqui um projeto de tronco. Temos aqui a articulação do quadril, né? Com o fêmur. Aqui o fêmur. Tá feinho, mas dá para entender. Então, quando você vai fazer fechar, tem aquele movimento daquelas cadeiras lá da academia. Você traz o ângulo para cá. Você está fechando suas perninhas. Você está realizando um movimento de adução. Já ao contrário, eu desenhar aqui, sempre vai ter um movimento contrário. Então, quando você vai realizar o movimento contrário, se aqui fechamos, o movimento contrário é chamado abdução. Então tem aquela cadeira lá da academia também, que tem o movimento de abrir as pernas, né? Ou seja, fortalecer os músculos abdutores, músculo de abertura da coxa. E é tudo que afasta-se do plano mediano, do plano coronal. Ou seja, você está levando fora da linha média lá do corpo humano. Então, vou traçar aqui uma linha. Então, a linha média. Então, é isso aí que dá para entender. Movimento de adução e abdução. Uma dica que eu dou para vocês, não confundir o que fecha e o que abre. Você pega aqui, ó. O abre. Ele vem lá do latim de abrir. Então, a abdução ele abre, a adução ele fecha. Bem tranquilo isso aí, pessoal. Isso aí só prática. Não decore, tentem memorizar os movimentos, vocês vão andar super bem. Principalmente o pessoal da educação física e fisioterapia que gosta muito desses movimentos. Já os próximos movimentos, né? Temos aqui rotação medial. Você traz a face anterior de um membro para mais perto do plano medial. Ou seja, é um movimento de giro que vai trazer de fora para dentro. É um giro.
Já a rotação lateral faz o contrário, você vai do meio, também realiza um giro, só que do meio, do plano mediano para lateral. E apenas duas articulações fazem esse movimento aqui, rotação medial e rotação lateral. Que é as articulações do ombro e a articulação do quadril com o fêmur. Ou articulação coxo-femoral, tanto faz. Então, somente essas duas aqui que fazem isso aí. Se você tentar fazer com isso, com articulação, cotovelo, punho, joelho, isso aqui vai estourar seus ligamentos e vai dar muito problema. Provavelmente você vai cair no ato cirúrgico, então não façam isso. Então vamos dar prosseguimento. Movimento de pronação, ou seja, é um movimento do antebraço de mão que gira o rádio medialmente em torno do seu eixo longitudinal, de modo que a palma da mão olha posteriormente. Ou seja, a palma da mão ela vai estar voltada para baixo. Movimento de supinação, movimento contrário da pronação, é um movimento do antebraço e mão que gira o rádio lateralmente em torno do seu eixo longitudinal, novamente, só que a palma da mão olha anteriormente. Ou seja, é quando você gira o antebraço e a palma da mão vai ficar para cima. Uma dica importante que eu dou para vocês, o movimento de pronação é um movimento que vem lá do latim de abençoar. E quem abençoa é o padre, né? O pastor, sacerdote, seja lá qual for a religião. E pode notar, toda vez que ele faz esse movimento de abençoar, a palma da mão sempre é para baixo. Eles nunca vão ver um ato de abençoar com a mão para cima. Se fizer, tem alguma coisa errada aí. Já uma supinação, eu dou a dica para vocês, vem lá do latim de pedir. E quem pede sempre vai com a palma da mão para cima. Quem não vai com a mão, a palma voltada para cima, não está pedindo alguma coisa, está fazendo outro movimento além. Não seja isso. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Temos aqui outros dois movimentos clássicos, né? Só que isso aqui são característicos de uma articulação específica, que é a articulação do tornozelo. Então, somente acontece nessa articulação. Se tentar fazer em outras, vai estourar os ligamentos, aí vai dar errado. Então, aqui não diz a inversão, que é o movimento da sola do pé em direção ao plano mediano. Ou seja, aquele movimento clássico de torcer o pé. Ou seja, quando você torce o pé, você inverteu o tornozelo. E aí, daquela dor já característica. Quem torceu o pé já sabe que é uma coisa bem dolorosa. Já o movimento de inversão é movimento contrário à inversão. Quem torceu o pé já sabe como que ele torce o pé. Ou seja, ele vai para dentro. Já a inversão é um movimento contrário. E não dá para fazer caminhando no momento de inversão. O único momento que acontece esse movimento aqui de inversão são em atividades físicas que exigem salto. Ou seja, um impacto grande. Jogadores de vôlei, de basquete, aquele pessoal do atletismo que salto em distância, acontece muito esse tipo de movimento da inversão. Então, naturalmente, vocês não vão conseguir fazer.
Mas em atividades que exigem pulo, então, em caso de acidente, acontece muito movimento de reversão. Beleza, gente? A prosseguimento. E aqui temos uma figura, né, que ilustra todos esses movimentos que eu expliquei para vocês. Então temos aqui o corpo humano, né? Não está em posição anatômica, mas nos ilustra bastantes movimentos aqui. Principalmente aqui de abdução, como falei, ó. A abdução só seguir a setinha é o movimento de abrir, como eu falei para você. Então a setinha para lá está abduzindo. O movimento contrário está aduzindo, ou seja, está fechando o ângulo, ou seja, daqui para cá, abrindo o ângulo daqui para cá. Também podemos realizar não somente com o membro superior, mas também com o membro inferior. Tem aquele movimento das cadeiras que eu expliquei para vocês, né? Você abre as pernas, está fazendo movimento de abdução, fecha as pernas, está realizando o movimento de adução. Rotação lateral ou externa, né? Que está rotacionando o ombro. E pode também rotacionar aqui a articulação coxo-femoral. E aqui tem um erro que não é, nessa figura, não é para ser rotação medial associada a essa parte. Aqui é para ser movimento de pronação ou supinação. E aqui a moça aqui está com a palma voltada para a mão, então aqui é o movimento de supinação. Se fosse palma voltada para baixo, era o movimento de pronação. Beleza, gente? E aqui algumas abreviaturas que serão bastante utilizadas aí durante o decorrer de toda a sua vida acadêmica e da saúde, e que necessita interpretar siglas, que aí vai ser tanto um movimento mais rápido da evolução, pessoal da enfermagem, medicina e tudo mais. E aí você colocando a abreviatura, já sabemos qual a estrutura está relacionada ou o lado está relacionado. O pessoal do pronto-socorro também utiliza muita abreviatura, tipo acidente de moto devido a fratura exposta na perna direita. Então vamos botar fratura aberta, perna ou membro inferior D, seria direito. Então temos algumas abreviaturas aqui, né? S superior, I. Lembra, todas as abreviaturas aqui tem que ser letra maiúscula. Então I inferior, D de direito, E de esquerdo, A ponto artéria, né? Porque existe diversos nomes de artéria, então você quer denominar alguma artéria. Então eu quero denominar a artéria aorta, que é a maior do corpo humano. Então boto A ponto aorta. E já sabemos que se refere à artéria aorta. Mesma coisa da veia, existem diversas veias. Então, botando aqui um exemplo. V cefálica. É uma veia lá que está presente no crânio. Quando chegar a aula de sistema cardiovascular, quase que não sai, gente. Veremos todas essas artérias, todas essas veias, todas bonitinhas lá no sistema cardiovascular. Esse será muito novo. Então vamos se preparando aí psicológico. Membro MS refere-se ao membro superior, MI ao membro inferior. E também temos o plural. MSS, membros superiores, MMI, membros inferiores, N, ponto, refere-se à mesma história da artéria e veia. Então, queremos dar um nome ao nervo. Então, nervo mais famosinho que o pessoal tem muita dor, sente muita dor, quase não sai. Ciático é o maior nervo do corpo humano. Ciático, o jeitinho brasileiro, né? Ciático é o maior nervo do corpo humano, passa lá na região posterior da coxa, que vai até o hálux, né? Que é o conhecido dedão do pé.
Então ele atravessa tudo isso aí. Tem sua origem lá no quadril e termina lá no hálux. Então o maior nervo do corpo humano. Mas isso aí vai ver lá em sistema nervoso ainda. Então não se preocupe com isso agora. Vaso linfático, mesma coisa, o VL, ponto. Ou seja, são vasos também, só que não sanguíneos, são vasos linfáticos. Tem a função de fazer drenagem dos componentes tóxicos para o organismo, para se eliminar as biurina ou via fecal. E temos a mesma nomenclatura, vou botar um vaso linfático aqui só para mudar o nome radial, que passa ao lado do osso rádio. Então, quando a estrutura passa, recebe também seu nome associado. E o plural, né? A maiúsculo, A minúsculo, artérias. V, Vzinho, veias. N, Nzinho, nervos. PV, LL, vasos linfáticos. Ou seja, quando queremos remeter a um conjunto de artérias, veias, nervos ou vasos linfáticos, isso aí vai nos remeter ao plural. Só dar nome aos indivíduos da maneira correta. Então, gente, vamos chegando aqui ao final da aula de número 3, da introdução à anatomia. São os planos e abreviaturas que utilizamos bastante aí no decorrer do área do curso da saúde, da área de saúde. Então, dúvida, volta o vídeo, rebobina. Então, não tenham medo. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Se inscreve no canal, curta e compartilhe, que vai ajudar muito o canal. E aí nos veremos muitas vezes aqui. Então vamos que eu te ajudo.